Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Neste capítulo, nós vamos estudar a geometria da posição. Vamos dividir em duas etapas, certo? Para que os vídeos não fiquem muito extensos. Uma parte dando uma explicada no conteúdo e a outra parte aplicando as fórmulas e o que for visto na teoria, né? O que for visto nesse vídeo, na teoria, estudando aqui o capítulo, nós vamos aplicar resolvendo exercícios no próximo vídeo. O que é que será visto nesse capítulo? Já foram vistos em capítulos anteriores, já foram estudados em séries anteriores, né? O que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, né? Postulados com relação a esses conceitos. Nós queremos aqui, agora, nesse capítulo, estudar relações entre, por exemplo, dois pontos, calcular a distância entre dois pontos, ou estudar posições relativas entre duas retas, duas ou mais retas, né? Como comparar uma reta com outra, a posição de uma com relação à outra. Também estudar posições relativas entre dois planos, ou também, por exemplo, entre um ponto e uma reta, a distância de um ponto a uma reta, né? Na prática seria, por exemplo, calcular a distância de uma pessoa até uma determinada rua, né? Na geometria, calcular a distância de um ponto a uma determinada reta, né? Imagine que a posição de uma pessoa é o ponto e a reta representa uma rua, né? Então, é uma situação que ajuda a gente a ter noção dessa questão de ponto e reta, o que é calcular a distância de um ponto até uma reta, né? Também relações da reta com o plano, né? Nós vamos ver a questão do paralelismo. Podemos, por exemplo, a partir de uma reta, calcular uma outra que seja paralela a esta. Perpendicularismo, retas ortogonais, ângulos também, vamos ver aqui, certo? Então, vamos começar. Então, os conceitos iniciais, como vimos, são o ponto, a reta e o plano. O ponto, ele é denominado conceito primitivo, né? Ele não tem, digamos, uma sentença, um ponto é isso, isso e isso. Não, ele é um conceito primitivo e a partir dele são definidos outros conceitos. Então, o ponto é representado, né, através de uma bolinha, uma marcação, ou numa reta, ou no espaço, e é nomeado utilizando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Observe aí, temos o ponto A, ponto B, ponto C, ponto E, ponto F, é assim que lemos, certo? Nomeando com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Um ponto, ele é utilizado principalmente para indicar uma localização. Uma localização, por exemplo, em cima de uma reta ou em cima de um plano, por exemplo. Já uma reta, nós podemos dizer, a partir dos postulados, que ela é um conjunto de infinitos pontos. Então, como ela é um conjunto de infinitos pontos, ela não tem dimensão. Se ela não tem dimensão, ela é, né, infinita, se estende indefinidamente. Nós não podemos desenhar algo infinito. Então, o que nós vemos aqui é uma representação da reta. Então, temos aqui uma reta R, a reta S e a reta E. A reta A. Então, veja, o ponto não tem dimensão, portanto, ele não pode ser medido. Ele é utilizado para indicar localizações, né? Se ele não tem dimensão, então ele não pode ser desenhado. O que nós fazemos é representar o ponto. Então, a reta, da mesma forma, ela não pode ser desenhada porque ela se estende indefinidamente, ela é infinita, mas nós podemos representar a reta. E para nomear a reta, nós usualmente, né, utilizamos letras minúsculas do nosso alfabeto. O R, o A, o S e assim vai. E o plano. Temos aqui o plano. Nós podemos dizer a partir dos postulados que ele é um conjunto de infinitos pontos e infinitas retas. Infinitos pontos e infinitas retas pode ser desenhado em cima de um plano, aliás, representado em cima de um plano, né? Vários pontos e várias retas pertencem e estão contidas no plano e vários pontos e várias retas estão fora desse plano, né? Segundo o postulado. Já o espaço
o espaço onde estudaremos, né? O espaço não, o espaço já é um conjunto de tudo isso junto. Conjunto de planos, de retas e pontos. Então, o espaço é onde estudaremos os pontos, as retas e os planos. Estudaremos alguns axiomas, né, alguns postulados, que são afirmações que não foram demonstradas, pois são o fundamento para o estudo. Então, alguns dos axiomas, né, ou postulados, afirmações que foram feitas e são aceitas como verdadeiras sem necessidade de demonstração. Então, nós temos o axioma 1, diz que em uma reta existem infinitos pontos, como eu acabei de falar, né? Então, se na reta tem infinitos pontos, fora dessa reta também existem infinitos pontos, já que existem outras retas. Então, em uma reta existem infinitos pontos, fora de uma reta existem infinitos pontos, né? Por dois pontos distintos passa uma única reta, ou seja, por cima de um único ponto você consegue traçar infinitas retas, né? Se você desenhar um ponto e for pegar a régua, for tentar desenhar para ver quantas retas dá para passar por cima desse ponto, são infinitos. Agora, se você tem dois pontos e quer uma reta e quer descobrir quantas retas dá para passar ligando esses dois pontos ao mesmo tempo, então só existe uma. Então, nós dizemos que uma reta é determinada por dois pontos, ou dois pontos distintos, né? Por dois pontos distintos passa uma única reta, ou podemos dizer de outra forma, que dois pontos determinam uma única reta. Em um plano existem infinitos pontos, né? Também infinitas retas, certo? Em cima do plano existem infinitos pontos, né? Contido no pertencente ao plano existem infinitos pontos. E fora do plano também existem infinitos pontos, ó. Observe aqui, veja que A, B e C pertencem ao plano alfa, enquanto que P, Q e R estão fora do plano alfa. Por três pontos não alinhados ou não colineares, isto é, não pertencentes à mesma reta, passa um único plano. Então, o plano tem infinitos pontos e infinitas retas. A reta tem infinitos pontos. Perceba que para determinar uma reta, para ela estar determinada, né, digamos assim, para ela estar determinada, encontrada, definida, você só precisa de dois dos infinitos pontos dela, só precisa conhecer dois. Já para um plano, você necessita conhecer três, né? Porque por três pontos distintos, né, alinhados e não colineares, né, passa-se um único plano. O plano determinado pelos pontos não alinhados, A, B e C, é chamado plano ABC. Pode ser denotado como, coloca assim, o π, aí abre o parênteses e coloca ABC, que é plano determinado pelos planos A, B e C. Se dois pontos distintos de uma reta, tá aqui a reta, tá aqui dois pontos distintos dela. Então, se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um mesmo plano, ou seja, são coplanares, então todo ponto dessa reta pertence a esse mesmo plano. Ou seja, você tem uma reta, conhece uma reta e conhece o plano. Estão definidos já ambos para você. Como é que você verifica se uma reta está contida no plano? Né? Vocês viram que um dos axiomas diz que para determinar uma reta você precisa de dois pontos. Então, se você pegar dois pontos diferentes da reta, dessa mesma reta, dois pontos distintos que pertencem a essa mesma reta e verificar se esses dois pertencem ao plano, então, se esses dois pontos distintos da reta, apenas esses dois que você testou, se esses dois pertencerem ao plano, então toda a reta está contida no plano. Então, você não precisa checar infinitos pontos, que até porque não tem como, e checar vários pontos de uma reta para saber, para ficar verificando se ela está realmente contida no plano. Se você pegar apenas dois pontos dessa reta,
Apenas dois pontos distintos, né? E checar se os dois pertencem, então pronto. Se desses dois pontos pertencerem ao plano, então toda a reta com seus infinitos pontos que tem nela vão estar contida nesse plano. Se dois pontos distintos, se dois planos distintos têm um ponto em comum, então eles têm ao menos um segundo ponto em comum. Imagine uma folha de papel atravessando outra. Ou imagine que você pegou uma folha e dobrou. Observe que quando você dobra o papel, não surge um ponto, surge uma linha. Então, imagine que aquela linha ali, que fica bem na junção, né, quando você faz a dobra, imagine que aquilo é uma reta e que você tem dois planos se encontrando em cima dessa reta. Então, ó, dois planos, eles nunca têm apenas um único ponto em comum. Dois planos, certo? Distintos. Eles têm uma reta, ó, perceba que é justamente essa linha, uma reta de pontos em comum. Então, é por isso que esse axioma diz, né, que se eles têm um ponto em comum, significa que eles vão ter mais. Então, eles têm ao menos um segundo ponto em comum, ou seja, caso dois planos sejam concorrentes, eles terão uma reta em comum, ou seja, essa linha aqui, ó. Então perceba que quando duas retas se cruzam, elas se tocam e se encontram em um ponto. Já dois planos, quando se tocam, o que se consegue da intersecção dos dois é uma reta. Pronto, revisado, né, um pouco o ponto, a reta, o plano e alguns dos axiomas, vamos ao foco do capítulo, que são posições relativas. Então, vamos começar com os pontos. Dois pontos, você está comparando dois pontos. Só tem duas situações para esses dois pontos. Ou eles serem coincidentes, quer dizer que eles estão um está em cima da posição do outro, os dois estão exatamente na mesma posição. Então, imagine que você sai de casa, da sua casa, sai de casa, um colega seu sai da casa dele e vocês marcam um ponto de encontro. Então, no momento que vocês dois estão no mesmo lugar, aí vocês são coincidentes. Então, dois pontos são coincidentes, imagine isso, é um ponto exatamente em cima do outro. Ou eles são coincidentes ou eles são distintos. Por exemplo, no momento que os pontos considerados é sua casa e a casa do seu colega são pontos distintos. No momento que vocês dois estão na mesma localização, já são pontos coincidentes. Comparação entre três pontos agora, certo? Entre dois pontos só tem essas duas, ou dois pontos são coincidentes ou dois pontos são distintos. A nomenclatura é essa, ó. Usamos esse símbolo aqui para coincidente e esse daqui, né, para distinto, né? Distinto que quer dizer diferente. Então, três pontos. Qual é a comparação dada a três pontos? Novamente, eles podem ser coincidentes, os três, né, estarem ambos na mesma posição. E distintos, tem mais de uma situação por distinto agora, certo? Então, vamos estudar o caso de termos três pontos distintos, 2 a 2. Então, três pontos podem ser coincidentes, mas se eles forem distintos, eles podem ser, por exemplo, colineares. O que são três pontos colineares? Quer dizer que os três estão alinhados, colineares, né? Os três participam da mesma linha reta. Então, colinear, mesma linha, dividem, né, a mesma linha. Então, três pontos são colineares quando por eles três, né, dá para se passar uma única reta ligando os três pontos, né, conectando os três pontos, né? Então, por três pontos colineares passam infinitos planos distintos. Agora, reta, né, por três pontos colineares só se passa uma reta. Então, temos essa situação colineares, temos essa situação não colineares, é ter três pontos em cima de um mesmo plano, mas eles não estão alinhados, né? Então, temos colineares e não colineares. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Já estudamos posições relativas entre dois pontos, né? A comparação entre a posição de dois pontos, né? A posição de um ponto com relação ao outro.
Agora nós vamos ver a posição relativa, ou seja, a posição de uma reta com relação a uma outra reta. Então, por isso o nome, né, posição relativa. Então, vamos ver, duas retas no espaço podem ter as seguintes posições relativas. Primeiro, elas podem ser coincidentes, ou seja, imagine duas retas exatamente uma em cima da outra. Ou da seguinte forma, todos os pontos da reta S estão na reta S e vice-versa, ou seja, elas possuem todos os pontos em comum. Então, dizemos que elas são coincidentes. Retas concorrentes ou retas secantes são retas que também estão no mesmo plano, estão em cima de um mesmo plano, ou seja, elas são coplanares, né? Quando retas pertencem ao mesmo plano, dizemos que elas são coplanares. Então perceba que elas não estão exatamente uma em cima da outra, elas apenas se encontrarem em um único ponto, que é o ponto B. Então dizemos que essas duas retas só têm um único ponto em comum, que é o ponto P. Podemos escrever assim, ó, R intersecção com S igual ao ponto P. Quer dizer que a reta R e a reta S se cruzam ou se tocam exatamente em cima do ponto P. Agora, paralelas e distintas, ou seja, perceba, são retas diferentes, com pontos diferentes, mas elas têm a semelhança de ter a inclinação igual, né? A mesma inclinação. Então, nós dizemos que elas são paralelas, certo? Então, retas que estão em um mesmo plano, que não tem nenhum ponto em comum. Essas são chamadas de paralelas distintas. E as reversas são diferentes dessas situações, né? Coincidentes, concorrentes e paralelas são situações para retas coplanares, né? São situações de análise de retas que estão sobre o mesmo plano. Estudo de posição relativa para retas que estão no mesmo plano. Se elas estiverem em planos diferentes, embora ainda haja uma relação entre as duas, mas se elas estiverem em planos diferentes, dizemos que elas não são coplanares. Então, se elas são não coplanares e não têm nenhum ponto em comum, então nós dizemos que elas são retas reversas. Olha só, a reta R, está contida no plano alfa. Mas a reta S não está contida no plano alfa, ela está contida, existe um outro plano que contém ela, mas esse plano alfa não contém ela. Então dizemos que a reta R e a reta S elas são reversas. Ou seja, não existe nenhum plano, nenhum que contenha, né, as duas retas reversas ao mesmo tempo. Agora vamos entender posição, né, relacionar, né, ou encontrar, determinar, ou entender, né? Vamos entender inicialmente. Calcular, a gente faz o cálculo que tiver no próximo vídeo, ok? Então, após estudar aqui a posição de um ponto com relação a uma reta, ou vice-versa. Então, nós temos duas situações aqui de início para entender. Quando um ponto está na reta e quando está fora da reta. A simbologia utilizada é o pertence ou não pertence, que é esse símbolo aqui, ó, pertence ou não pertence. Então, o ponto pertence à reta se ele está na reta ou se ele satisfaz a equação da reta, né? Caso você conheça a equação da reta, se o ponto P satisfaz a equação da reta, então ele pertence à reta. Se ele não satisfaz, então ele não pertence à reta. Então, desta forma, geometricamente, no caso, só a representação, né? Através da representação. Nós temos que P pertence a R nessa situação. O ponto P pertence à reta R, né? Se lê dessa forma. E aqui o ponto P não pertence à reta R. Então, veja só, por um ponto A não pertencente a uma reta R passa uma única reta S paralela à reta R. Ou seja, vamos dizer que você conheça essa reta e conheça o ponto P. E você quer encontrar uma reta, determinar uma reta que
passe pelo ponto P e seja paralela à reta R ao mesmo tempo. Então, esse axioma diz que para essa situação só existe uma única solução, só existe um único jeito. Ou seja, uma reta que seja paralela a essa reta aqui, passe pelo ponto P, só existe uma possibilidade. Só existe uma, não tem mais, mas pode ficar assim, pode ficar assim, pode ficar assim. Não. Então, por um ponto A, né, fora dessa reta R aqui, passa, né, uma única reta que seja paralela a R e passe pelo ponto P ao mesmo tempo. Então, esse é esse postulado, eu ia falar axioma, que é a mesma coisa, é um importante axioma sobre retas paralelas, conhecido como axioma de Euclides ou postulado de Euclides. Determinação de um plano. Determinação de um plano. Determinação da reta, nós já vimos, né? Precisa-se apenas de 2 pontos para determinar uma reta, né? A reta que passa por esses 2 pontos distintos. Agora, para determinar um plano, né? Vamos entender aqui a partir dos axiomas, né? Nós vimos que tem o axioma 6, o 7 e o 9, né? Decorrem dessas propriedades que são observadas no plano. Então, temos aqui a situação: por duas retas concorrentes passa um único plano, ou seja, duas retas concorrentes estão sempre sobre algum plano, só existe um único plano que possa conter duas retas concorrentes. Por uma reta e um ponto fora dela passa-se um único ponto, ou seja, para determinar um plano, eu falei que precisava de 3 pontos. Outra forma de determinar o plano é se você conhece uma reta e um ponto. Se você conhecer um ponto distinto dessa reta, né? Um ponto fora dessa reta. Se você conhecer esse ponto fora dessa reta e conhecer uma reta, você consegue determinar o plano que passa por isso ao mesmo tempo, que passa por esse teu ponto e por essa reta. Então, veja só, por uma reta, tá aqui a reta, e por um ponto que está fora dessa reta, pegando tudo isso aqui, esse ponto e essa reta, só existe um único plano que passe por aqui, pegando esse ponto e essa reta. E por duas retas paralelas e distintas, passa um único plano. Ou seja, observe então lá que anteriormente, para ser retas coincidentes, retas concorrentes, eles têm de pertencer ao mesmo plano, né? Pertencem ao mesmo plano, ou seja, são situações para retas coplanares, como eu expliquei. E se você tiver 3 pontos não colineares, 3 pontos distintos, você determina um plano, ou seja, o plano que passa por esses 3 pontos ao mesmo tempo. Então, enquanto a reta você precisa de 2 dos infinitos pontos para determinar aquela reta, para o plano você precisa de 3 pontos distintos, né, para determinar esse plano. Eu falei anteriormente, né, que uma maneira de você ver se uma reta pertence àquele, se uma reta está contida no plano, é checar apenas 2 pontos, né? E isso é com base no axioma 7, né? Que 2 pontos distintos de uma reta, se 2 pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então essa reta está toda contida no plano, né? Então, agora se essa reta só tiver um único ponto dessa reta, um único ponto dessa reta pertence a um plano, e o que significa essa posição? Quer dizer que essa reta ela é concorrente com esse plano, né? As duas são concorrentes, elas se cruzam ou se encontram, né? Em um único ponto. É como se você tivesse, vamos dizer, um alvo e você atirasse uma flecha, sabe? Um arco e flecha. Ela vai intersectar aquele alvo, ela vai intersectar aquele plano em um ponto, certo? Então, ó, temos essa primeira situação.
Pronto, para o ponto, a gente usa a nomenclatura pertence ou não pertence. Enquanto que a reta, nós utilizamos o contido ou não contido. Então, veja, a reta ela pode estar contida no plano. Aí nós dizemos então, né, que a reta ela pertence ao plano. Ó. Todos os pontos da reta pertencem ao plano. Então, para o ponto nós dizemos pertence. Para a reta nós dizemos contida ou não contida. Reta e plano elas podem ser secantes, ou seja, elas podem ser concorrentes, como eu acabei de dizer. Então, nós dizemos que essa reta e esse plano só tem uma coisa em comum, que é esse ponto P, que é justamente o ponto de interseção entre essa reta e esse plano. Podemos também ter reta e plano paralelos, ou seja, é como se o plano e a reta, eles estivessem indo na mesma direção, tendo os mesmos sentidos, se estendendo indefinidamente na mesma direção, com a mesma inclinação. Aí dizemos que a reta e o plano, né, a posição com relação aos dois, é que os dois são paralelos, ou seja, não tem nenhum ponto em comum. E em se tratando em posição relativa entre dois planos, né, nós temos isso aqui que eu já falei, que é quando dois planos eles são concorrentes, né, dois planos se cruzam, ou imagine um plano atravessando o outro, né, se dois planos distintos possuem um ponto em comum, então eles possuem uma reta comum que passa por esse ponto, ou seja, perceba que o setor ou a parte, né, enfim, o que representa a interseção entre dois planos é justamente uma reta. É, continuando aqui. Então, podemos ter planos concorrentes e temos o entendimento que a intersecção entre dois planos gera uma reta, ou seja, os pontos que estão em cima dessa reta são os pontos que esse plano tem em comum com esse outro plano aqui. Então, a intersecção do plano alfa com o plano beta, tá aqui a interseção de alfa com beta, é todos os pontos da reta R. Então, alfa intersecção com beta é igual a R. Podemos ter planos paralelos, né? São planos distintos, não tem nenhum ponto em comum, né? Então a interseção dos dois é o conjunto vazio, já que não tem interseção, né? Nenhum ponto de interseção. E nós dizemos então que os dois são planos paralelos. Da mesma forma que podemos ter planos coincidentes, quase como você pegar uma folha de ofício e colocar em cima de outra folha de ofício. Elas estão ali ocupando e dividindo os mesmos pontos e, e as mesmas retas, né? Caso você trace. Então, planos coincidentes, eles têm o que? Todos os pontos em comum, são exatamente iguais. Pronto, pessoal, vou parar por aqui para o vídeo não ficar tão extenso. E nós continuamos, né, nessa vibe aqui na próxima aula, tá? Se cuidem, um cheiro, fiquem com Deus.